Eu nunca esqueço daquele dia, meus caros. O ano era 2018, o dia 18 de outubro. Era o meu primeiro dia num supermercado de atacado muito grande que ficava perto aqui da minha casa. Eu falo ficava porque ele fechou em 2020. Um precursor desse movimento de mercado de atacado muito antes disso virar moda de atacarejo e tudo mais. E eu nunca esqueço, eu chegando lá, pegando a minha roupa de trabalho, aquela coisa feiosa, roupa cinza, calça cinza. E o meu trabalho começou normalmente, né? Fui fazer as minhas coisas, fui puxar pallet, fui aprender o que tinha que fazer. Eu me recordo de estar fazendo reembalagem de latas. Se vocês não sabem, mercados que vendem atacado com balaios de 12 latas de cerveja, eles vêm com aquele pack que você não pode tirar. E quando aquele pack se rompe porque alguém pega e tudo mais, você reembala com plástico. E eu tava reembalando latas no horário de almoço. O que eu fiz, cara? Tinha muita coisa para ser feita, mas muita lata para reembalar. E eu pensei, velho, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Então o que eu fiz? Eu almocei, era o primeiro dia de trabalho. Eu voltei direto pro trabalho para continuar reembalando, para ir a tarde toda adentro para tentar dar uma resolvida o máximo que dava, porque era muita lata e muita garrafa que tava jogada, que precisava voltar para a prateleira. Veja bem a minha situação. Eu estava desempregado fazia quase 4 anos. O meu último emprego eu tinha saído em 2015 do Bradesco. E eu fui voltar quase no final do ano de 2018. Ou seja, foram quase 4 anos desempregado. Eu tava aqui numa mentalidade de tão desesperado por trabalho que eu simplesmente queria fazer valer a pena a chance que eu tinha recebido. E nesse mesmo dia, os rapazes que estavam de saída, que estavam cumprindo o aviso para poder sair, né? Um deles era o qual eu tinha entrado no lugar dele, eles me viram naquela situação, tipo, embalando latas no horário de almoço, ao invés de estar descansando, fazendo alguma coisa. Eles meio que ficaram assim, meio injuriados, tipo, pô, cara, faz isso não, tudo mais, porra, você vai de almoço tem que descansar, tudo mais. E, de fato, eu concordo. Só que o que eles estavam querendo sinalizar é o seguinte: o teu patrão não merece. A empresa não merece que você faça isso por ela. Você tem que pegar a tua hora de almoço, vai descansar. Não faça isso pela empresa. A empresa não se importa com você. O que, de fato, não é mentira. O que ele disse é verdade. Só que existe uma questão nesse ponto que é o esforço mínimo necessário. Olha só, esses 2 camaradas foram demitidos porque um deles, que era o mais velho, bebia cervejas Heineken quentes atrás da lixeira lá fora, que ficava um monte de material que ia ser coletado pelo caminhão, né? Aquela caçamba de lixo e tudo mais. O outro comia tudo o que podia pela frente, escondido lá no galpão. Escondia a bala em cima dos pallets, escondia biscoito aberto em algum lugar e tudo mais. Ou seja, eles estavam literalmente metendo o F, né, para a situação do trabalho. Eles estavam fazendo o mínimo. Alguns metiam atestado, iam pro trabalho, ficavam procrastinando, ficavam tirando momentos de fugidinha em tal lugar. Ou seja, eles estavam literalmente tentando ser demitidos. E essa é uma questão muito interessante quando a gente fala do mínimo necessário, tá? Aqui eu tenho listado os 3 principais cenários onde os homens costumam fazer só o mínimo necessário e isso atrapalha toda a sua vida. São eles: trabalho, mulheres e a própria aparência / saúde. Por que tantos homens entram nessa mentalidade de fazer o mínimo necessário? Sobretudo para quando é um trabalho, né? Porque, olha só a situação. Muitos, quando entram num emprego que eles não gostam, que vão fazer o mínimo necessário, eles entram pelo desespero do dinheiro. Foi o meu caso. Eles só querem uma fonte de renda para falar assim: cara, me socorre do meu sufoco. Eu tenho um filho para criar, preciso pagar aluguel, preciso pagar alguma coisa assim que enfim, é um custo fixo que eu não posso tirar, tipo um filho. Então eu preciso desse trabalho. Aí os caras entram no emprego e fazem só o mínimo necessário. Afinal de contas, eles estão ali para ganhar, às vezes, o salário mínimo, né, para ter o mínimo de dignidade na sua vida social e financeira. E depois de um tempo, o trabalho maçante, exaustivo, de longas horas de trabalho por dia e muito pouco recompensador, suga o cara e ele faz o quê? Ele entra no modo mínimo necessário. Ele reclama porque o seu patrão não dá um aumento para ele porque ele faz o trabalho no mínimo necessário. Eu quero que vocês pensem por um momento nessa situação. Se coloque você como, por exemplo, o dono de uma empresa, tá? Ao invés de simplesmente adotar de cara essa ideia de que, tipo, não, o seu patrão te ferra, você tem que fazer só o mínimo necessário. Pensa como, por exemplo, se você fosse o dono da empresa. Você tem um funcionário que ele quer um aumento, ele quer uma promoção. E a ideia dele é o seguinte: eu só vou dar sangue para a empresa, só vou vestir a camisa e fazer o trabalho quando ela pagar o mínimo que eu mereço. Por outro lado, você tem um outro funcionário que ele se esforça muito mais, trabalha muito mais, dá o sangue e ele é produtivo e proativo, embora o emprego não pague o suficiente que justifique essa performance dele. Você, como um bom gestor, certamente você vai dar àquele cara que se esforça mais
a oportunidade de ele progredir na carreira. Porque basicamente isso acontece com muita gente que se esforça acima da média, que se prepara acima da média em qualquer ambiente de trabalho. Se não for um ambiente de trabalho, na sua própria carreira. Você só cresce um canal, de repente, se você for competente. Você só cresce uma empresa se você for competente e viver uma performance acima da média. Se abdicar das coisas que o pessoal da média não quer se abdicar. Dias de final de semana, sabe? Com festa, balada, bebida, momentos de lazer. Ninguém quer se abdicar desses lazeres, desses prazeres momentâneos para viver acima da média, para ter um resultado acima da média. E eu tinha essa mentalidade, embora na época eu não tivesse conhecido o desenvolvimento pessoal. Tá? Eu entrei naquela empresa e falei, velho, eu vou fazer acima da média. Não demorou muito tempo até que as coisas começaram a dar algum resultado. Muito embora a empresa que a gente estivesse naquela época, de fato, não dava promoção, porque ela era uma terceirizada, a sede era, sei lá, mano, lá no Nordeste. A gente não tinha uma central próxima para poder observar. Só tinha no máximo um supervisor regional para poder ir lá, checar como é que estava o trabalho, né, a satisfação do mercado com a empresa. Mas muita coisa mudou, embora não se convertesse em dinheiro. A equipe se alinhou num eixo e todo mundo tinha ali uma certa irmandade, a gente se dava bem. Tinha os estresses? Tinha os estresses. A gente teve um ambiente de trabalho muito mais saudável e muito mais recompensador. Nos dias que tinha pouco trabalho, a gente era liberado cedo para casa. Fazia escala, um dia você ficava em casa, outro dia você tinha mês, a gente ficava às vezes 2, 3 vezes em casa, sabe? 3 dias em casa, numa semana. Coisas que a gente fazia por merecer para poder ter essa vantagem. Então a gente ganhava em outra ponta. Por quê? Porque a gente fazia mais do que necessário. A gente se puxava a fazer um serviço acima da média. Outro cenário, cara, é com garotas. Isso aqui é inacreditável a quantidade de cara que dá esse vacilo, velho. O cara, você vê ele, tá solteiro, treinando pesado, se alimentando direito, fazendo dieta, né? Tá se vestindo bem. O cara tá fazendo acima da média, porque ele quer arrumar uma namorada. Tá solteiro, tá cansado de ficar sozinho, quer arrumar uma garota. A primeira menina que aparece na vida dele, que bate na sua barra do mínimo necessário que ele se interessa pra ter um relacionamento, bum, cola com a garota. E a partir desse momento, ele entra totalmente naquela mentalidade do mínimo necessário. Consegui o que eu quero? Vou pro mínimo necessário. Vou só fazer o mínimo para manter essa menina feliz, satisfeita e me manter feliz. Então, às vezes, o cara para de treinar, ou ele simplesmente decai muito o seu nível de treino, decai muito o seu nível de dieta, porque às vezes ele coloca uma mina que também só faz o mínimo necessário. Então, ela não faz dieta, come muita porcaria, gasta muito dinheiro com diversões triviais e prazeres momentâneos, e ele acaba, por consequência, né, para poder agradar a namorada, entrando no mesmo caminho que o dela. Então ele começa a ferrar a dieta dele com porcaria, açúcar, refrigerante, pipoca em cinema, chocolate no cinema. Aí gasta grana com cinema, ou seja, ele vive o mínimo necessário. Então os dois vão formar um casal mínimo necessário e viveriam uma vida do mínimo necessário. Porque se ela fosse uma garota acima do mínimo necessário, certamente ela não estaria com aquele cara mínimo necessário. E nem ele, se fosse muito acima da média, se contentaria tão facilmente com uma parceira que só vai ser o mínimo necessário na sua vida. O mínimo de relação íntima, o mínimo de qualidade qualidade de vida e o mínimo de qualidade de aparência. Aí eu pergunto pra vocês realmente querem viver uma vida de mínimo necessário? Até nessa questão de um relacionamento? E, cara, eu acho que o mais dramático nessa tríade é justamente quando o cara é o mínimo necessário com a sua própria saúde e aparência. Né? O camarada que ele é aquele tipo de sujeito que vocês veem aos montes nesse Brasilzão de, meu Deus, você vai... Velho, em qualquer avenida da vida, em qualquer metrópole, vocês vão ver muitos caras que são mínimos necessários. Muitos abaixo do mínimo. É o cara que só corta o cabelo e olha lá. É o sujeito que só passa no máximo um perfume e olha lá. Se veste com roupas que às vezes a esposa compra pra ele. Ou o cara que vai na loja, não entende nada de moda. E se você quiser entender de moda, eu vou deixar aqui o e-book, o código de destaque para você não ser o mínimo necessário. E o cara compra aquelas blusas com logotipo de marca enorme e acha que aquilo é andar bem vestido. É o sujeito que não vai pra academia, não come direito, não descansa direito, não dorme direito, não tem uma qualidade de vida. É o cara que parece que não se ama. E obviamente isso não só reflete na sua aparência, mas também na sua saúde. Sabe aqueles típicos coroas que tem pressão alta, triglicerídeo alto, tem às vezes princípio, sabe, de tá ali desenvolvendo uma diabetes. São pessoas que vivem o mínimo necessário, são pessoas que não controlam a dieta, não buscam alavancar o máximo. Aqui entra a minha opinião pessoal. Você sendo um homem hoje em dia moderno com acesso a tanta informação, a sua obrigação, cara, mínima, é você ter uma saúde perfeita, é você ter um estilo alinhado, é você ter uma rotina de treino e alimentação, no mínimo, com bastante qualidade. E você nem precisa ter grana para você comprar alimentação de qualidade. É só você comer carboidratos de
enfim, complexos de alta qualidade, né? Batata doce, arroz, excluir esses biscoitos de massa fina, pão, bolo, essas coisas processadas também, tipo lasanha, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, essas porcarias. Comer muito mais legumes, muito mais verduras, comer muito mais integrais e, cara, muita proteína boa, frango, carne de primeira, ou então pelo menos ali uma carne no máximo de segunda, mas que tem um bom índice de proteína. E é isso, velho. E você beber muita água por dia e treinar todo santo dia. Não todo santo dia, se você for o cara natural e treina pelo menos 4 vezes por semana, sabe? Todo dia eu também acho que pode ser exagero, mas 4 vezes por semana pelo menos. É uma excelente forma de você viver uma vida acima da média, porque a população brasileira de homens não faz nem esse mínimo, que é ter uma dieta balanceada de muita qualidade. E eu não falo de coisas caras, eu falo de você comer coisas saudáveis e de beber muita água, pelo menos aí uns 3 litros de água por dia, e treinar pelo menos 4 vezes por semana. Você vai ver, os homens do Brasil não fazem isso. Então eu pergunto pra vocês, o que vem por consequência, né? Qual é a consequência de você viver uma vida mínima, no mínimo necessário? Você vai ter amigos que são na mínima qualidade, né? Qualidade intelectual baixa, parceiras baixa qualidade intelectual, baixa qualidade de aparência, baixa qualidade de estilo de vida. Você vai ser um cara sempre preso na média. E muitos não percebem que a forma mais simples de você descolar da média é você vivendo uma vida, um estilo de vida acima da média. Que é você se especializar em uma coisa e se dedicar acima da média. Vai aprender inglês? Fique mais tempo estudando inglês que todo mundo. Vai para academia? Busque aprender mais do que todo mundo os fundamentos básicos de um bom treino, descanso e dieta. E você vai ter uma performance acima da média. Aprenda a se vestir acima da média. Olha os caras que já são milionários, que enfim, são referência. Até caras como o Thiago Finch, que, mano, você viu o cara no passado, o cara vestia camisa de série de Netflix. E hoje em dia o bicho anda alinhado. Não só ele, mas todos esses caras andam alinhados. Por quê? Porque tem dinheiro? Não, é porque entendem que isso também faz parte da imagem que eles estão vendendo. E você vende a sua imagem todo o tempo. Para as meninas que você vai sair, para os empregadores que você vai prestar entrevista e para as pessoas que você vai conhecer no dia a dia para socializar. Então seja acima da média e você vai atrair pessoas que estão buscando ser acima da média também. E você vai totalmente formar um círculo de uma vida acima da média e não viver para sempre no mínimo necessário. É importante você ter senso de suficiência, mas nunca deixe o seu senso de suficiência te afincar no mínimo necessário. Se você pode mais, por que não querer fazer mais do que o mínimo? Enfim, espero que essa conversa abra a sua cabeça. Isso aqui já abriu minha cabeça já tem muitos anos, tá? Eu já não tô nessa de agora não, já há bastante tempo. Mas infelizmente eu comecei tarde, com os meus 28, 29 anos, tá? Com 31 anos eu ainda tô nessa jornada, mas lá na frente a gente se encontra, a gente vê o resultado disso tudo. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!